Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra para ativar a fé no seu coração. Que a bênção de Deus venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o seu trabalho hoje seja uma bênção. Quero declarar hoje é um dia de vitória sobre a sua vida, hoje é um dia de você crescer, hoje é um dia de você prosperar, hoje é um dia de você conhecer mais a Deus, hoje é um dia de você fazer o Senhor conhecido, hoje é um dia de você receber a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor sobre a sua vida. Hoje é um dia de você mergulhar nesse oceano de amor de Deus pela sua vida e poder viver uma vida extraordinária. Hoje é o dia de você conhecer mais a palavra. Hoje é o dia de você sair do nível raso e ir para o nível mais profundo na presença de Deus. Então, um bom dia. Não sei como que você acordou esse dia. De repente você acordou muito animado. De repente você acordou preocupado. De repente você está vivendo momentos difíceis. Mas eu quero declarar em nome de Jesus a doce e suave presença do Espírito Santo sobre você nesse dia. O amor de Deus se revelando no seu coração. Esse amor que destrói e afasta todo medo. E em nome de Jesus, que você hoje possa ter um dia muito abençoado pelo Senhor. Amém, queridos? Bom dia! Hoje, dia 12 de junho de 2025. Hoje o famoso Dia dos Namorados, né? Um dia especial aí para os casais, né? Mais um dia para você comprar um presente, não é verdade? Quem gosta de ganhar presente aí? Quem gosta de dar presente? Mais um dia. Então você que tem a sua esposa, seu esposo, capricha aí no dia, né? Que seja um dia abençoado aí para vocês. E você que não tem uma namorada, um namorado ainda, vamos orar, né, querida? Vamos orar, vamos colocar diante de Deus aqui. Vamos colocar diante do Senhor aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Possa formar aí uma família abençoada em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Então nós vamos ter esse momento aqui de devocional, esse momento de oração, né? Se você está aqui hoje, né, sabe que hoje é o dia dos namorados, tem consciência disso, dá um bom dia, mas coloca um coraçãozinho aqui hoje, vamos dar um clima aqui hoje no devocional, né? Vamos aproveitar, ó, coloca uns coraçãozinhos assim, ó, nos comentários, vamos dar um clima aí no devocional. O que vocês acham? Bom dia, Kelly. Bom dia, Vânia. Bom dia, Mauro. Ô, Mauro, que bom ter você aqui, meu querido. Bom dia, Suzane, Cíntia, Silvana, Rosemary, bom dia. Aí, isso aí, pessoal. Vai colocando um coraçãozinho. Hoje é dia dos namorados. Se não tem um namorado, coloca pela fé aqui um coraçãozinho. Vai lá. Coloca um coraçãozinho aí pela fé. Hoje é o assunto de hoje. A promessa vem pela fé. Então, coloca um coraçãozinho aí pela fé, em nome de Jesus. Diz um ditado, isso não é na Bíblia, tá, pessoal? Antes só que mal acompanhado. Tem uma grande parte de verdade aí. Não é verdade? Tem uma grande parte de verdade. Então, essa pessoa, caso você não a tenha, tem que ser uma pessoa que vem do coração de Deus, senão é enrosco, né? Senão é só problema para a sua vida e não vai te abençoar em nada. Agora, uma pessoa companheira do nosso lado, uma pessoa que seja bênção na nossa vida, né? Isso é muito bom, né? Isso é muito bom para a gente levar a nossa vida, alguém que acompanha a gente nas nossas jornadas, alguém que vá com a gente, né, caminhando em direção à presença de Deus. Isso é muito bom, glória a Deus. Vamos orar então, vamos agradecer a Deus pela manhã e na sequência aí nós vamos ler a palavra.
Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor Deus, por essa manhã. Obrigado, Deus, por mais um dia que a gente está começando. Obrigado pelo teu amor, teu cuidado, a provisão do Senhor sobre a nossa vida. Quero te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege, é o Senhor que nos abençoa. Tudo que nós precisamos vem de Ti, Senhor. E eu creio que nessa manhã o Senhor já tem preparado para nós tudo que nós precisamos. Em nome de Jesus, que essa palavra testifique ao coração de todos que estão aqui. Nós também já queremos orar, Senhor, interceder pelas pessoas que o Senhor tem colocado no nosso coração, as pessoas que nós estamos orando pela conversão delas. Espírito Santo de Deus, toca as suas vidas, alcança a vida delas agora com a Tua presença. Que elas sejam tocadas pelo Seu amor, pela Sua graça, pela Sua bondade e fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá para o texto de hoje. Romanos 4, do 16 ao 17. Essa é uma das palavras que mais mexem comigo. Essa é uma das palavras que mais me fortalecem, nos momentos de desafios que eu enfrento, que eu já enfrentei. Essa é uma das palavras que move meu coração. Então eu quero compartilhar com você esse nosso devocional de hoje. Quero que você já tenha essa consciência. Uma palavra, claro, uma palavra de Deus. Como diz a Bíblia, a própria Bíblia diz sobre ela mesma. Toda palavra escrita é inspirada por Deus. Então é inspirada por Deus. Mas essa palavra, em muitos momentos da minha vida desafiadores, é uma palavra que mexeu comigo, me moveu. Sabe aquilo que te impulsiona? Então essa foi uma palavra que me impulsionou muitas vezes. E hoje não será diferente. Em nome de Jesus, será uma palavra que vai te impulsionar, que vai te mover, em nome de Jesus. Vamos ler Romanos 4, 16 ao 17. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Quero destacar essa frase aqui. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem. Chama à existência coisas que não existem. Bom, o devocional começa aqui com uma pergunta. Quem criou Deus? Quem que criou Deus? É uma pergunta teológica, na verdade. Isso aqui é uma pergunta de seminário teológico. Deus não foi criado. Deus sempre existiu. Ele era desde o princípio. Por isso que sobre o próprio Cristo ele diz: eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o começo e o fim. Ele sempre existiu. Deus é o criador de todas as coisas. É nele que está a essência de toda a existência do universo, não só do ser humano, do universo, está a essência de toda a criação. E Ele é aquele que chama à existência as coisas que ainda não existem, ao exemplo da própria criação. Se você lê o que está relatado em Gênesis, Ele então, através da palavra criadora, Ele diz: haja luz e houve luz. Ele então, através da sua palavra criadora, Ele traz à existência coisas que ainda não existem. Agora é lógico, nós não somos Deus. Nós somos filhos de Deus. Quem é que é um filho de Deus?
Quem aqui é um filho de Deus? Por favor, escreve nos comentários assim, ó. Eu sou filho de Deus. Aproveita e faz o seguinte. Compartilha esse devocional. Eu não sei ainda por que você não compartilhou o devocional. Compartilha o devocional com umas 10 pessoas aí. E aí você escreve, eu sou filho de Deus. Compartilha e escreve, eu sou filho de Deus. Então nós não somos Deus, mas somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, pela fé, nós carregamos essa essência de uma palavra criadora. Nós podemos, pela fé em Cristo Jesus, trazer existência, coisas que ainda não existem. Um exemplo, esse texto está sendo escrito baseado na vida de Abraão. Abraão que se tornou pai de multidões. Aquele que não podia ter nenhum filho, ele então trouxe à existência pela fé, né, a vida de um filho, Isaque, que foi aquele que deu a sequência na sua descendência. Mesmo aquele filho também gerado fora da promessa, Ismael, também se transformou numa grande nação. Hoje são os povos árabes e os povos judeus, o povo judeu. O povo judeu. Então são as duas descendências de Abraão. E dali nós também, a Bíblia nos diz em Gálatas, que também somos descendentes de Abraão através de Cristo Jesus. Ou seja, as promessas que foram declaradas sobre a descendência de Abraão estão também sobre a nossa vida através da fé. Através da fé. Então hoje nós podemos também pela fé declarar com os nossos lábios. Quando eu aprendi isso sobre a fé, né, até tem um livro que nós demos o ano passado no Clube do Livro chamado A Quarta Dimensão, que é um livro de um pastor coreano, sul-coreano, que ele compartilha experiências de fé. E entre essas experiências de fé, ele fala muito sobre essa palavra da fé. Então, desde muito tempo atrás, quando eu li esse livro, já no começo da minha fé, que eu li esse livro, eu comecei em alguns momentos praticar, trazer à existência o que ainda não existe. Até hoje, essa é a minha oração em vários propósitos, coisas que eu já oro há anos gerando pela fé, profetizando sobre os meus filhos, trazendo existência o que ainda não existe. Antes deles existirem, trazendo existência o que ainda não existe, né? Sobre o meu futuro, sobre meus netos, sobre a minha descendência, sobre o ministério que eu exerço, sobre a obra de Deus, sobre a cidade que eu moro, sobre as nossas saúdes, sobre as finanças, profetizando, declarando aquilo que eu sei que não contradiz a palavra e que eu posso pela fé declarar em nome de Jesus. Só paro se o Senhor dizer, isso não é minha vontade, eu não quero isso para a sua vida. Então eu paro. Senão eu continuo declarando. Pelo que hoje você de repente deve orar, trazer existência o que ainda não existe. Isso não é um passe de mágica, não, é um passo de fé. É pela fé. Escreve aqui nos comentários, interage comigo assim, ó. Pela fé. Pela fé, nós podemos acessar no mundo espiritual, na eternidade, aquilo que ainda não existe. Aquilo que ainda não foi criado, mas pela fé a palavra criadora será. Senhor, eu declaro meu filho nascendo, mesmo sem você ou poder ter filho, ou você ter filho. Então, eu declaro, Senhor, meu filho nascendo. Senhor, eu declaro, Senhor, essa promoção no meu trabalho, eu recebendo essa promoção, essa empresa nascendo, esse negócio nascendo. Eu declaro essa pessoa convertendo, Pai amado, se transformando num grande homem, grande mulher de Deus. Palavra da fé. É a palavra da fé, querido. E a fé, assim como um exercício físico que fortalece os nossos músculos, a fé deve ser exercitada, praticada. A fé
Ela não é para ser guardada numa gaveta, ela é para ser exercitada, praticada. Nós precisamos exercer a fé, praticar a fé, viver a fé. Nós precisamos usar a fé como um exercício físico, mas espiritual, e declarar em nome de Jesus. É isso que pela fé eu vejo, mesmo que os meus olhos naturais vejam totalmente o contrário. Ah, queridos, eu tenho tantas coisas que eu declaro pela fé, especialmente coisas que estão por vir, coisas que ainda não existem. Tantas coisas, né? Entre elas, por exemplo, como pastor, eu declaro um grande avivamento sobre a cidade que eu estou, sobre a nossa nação. Eu declaro, eu creio, eu espero, eu anseio pela fé. E aí a gente tem que dar passos de fé. O que significa dar passos de fé? Vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo profissional, por exemplo. Vou dar um exemplo profissional. Você está orando, declarando dias melhores, de repente na sua vida financeira, de repente um negócio, algo que Deus te deu a possibilidade de crescer um pouco mais. Por que então você já não vai e não abre, né, nem que seja uma MEI, um CNPJ, e começa a declarar sobre esse CNPJ? Isso necessariamente não vai exigir muito de você, mas é um passo de fé. Em alguns momentos, eu estou falando da minha experiência, tá? Da minha experiência com Deus. Eu já ensinei isso para vocês e vou repetir esse ensinamento porque ele é muito importante. Por que em alguns momentos você não marca a sua declaração de fé com alguma ação ou ato profético? Por exemplo, o que é um ato profético? Um ato de fé. Um ato de fé, uma oração, uma atitude que você tem, né? Uma carta que você escreve para o futuro com a declaração de fé, uma oferta que você prepara. Algumas vezes já compartilhei experiências pessoais minhas, eu aprendi isso, em que eu precisava da provisão de Deus, não que eu precisava daquele momento alguma coisa necessária ali, mas eu estava orando pelo futuro. Eu marquei aquele momento com uma oferta generosa, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu sempre marquei com uma oferta. Às vezes, em alguns momentos, como cristão, por exemplo, eu sou ofertante, eu sou dizimista. É minha vida da fé, é assim que eu ajo. Em alguns momentos que eu precisava de mais provisão de Deus e orando por isso, eu aumentei. O meu dízimo não foi 10%, foi 15%, em alguns momentos foi 20%. Foi meu posicionamento de fé. Não fiz isso para torcer o braço de Deus. Deus conhece meu coração, mas eu fiz isso pela fé. E em todas as vezes, sem exceção, em que eu agi pela fé, todas as vezes eu fui recompensado pela fé. Então, em vários momentos, eu tenho várias experiências aqui que ficaram gravadas, que eu já compartilhei com vocês, que nós vivemos juntos. Nós estamos aqui na internet, ao vivo, há 4 anos já, queridos. Você imagina, aqui nasceu o projeto Valentina, o Eu Sou Uma Voz. Aqui vocês viram momentos muito difíceis e momentos muito bons. Tem muitos testemunhos. Tem milhares de testemunhos. A graça de Deus. Então, um passo de fé. Aqui nós já vemos e também declaramos, né, crianças sendo geradas pela fé. Aí a Silvia está falando do guardanapo, né? É um ato de fé. Vamos ver se eu acho o meu aqui. Está na minha Bíblia. A Bíblia está aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Está aqui, ó. Tá aqui. Um ato de fé. 5.000 vidas para Jesus. Tenho declarado isso. E aí, pela fé, eu coloquei aqui, ó, vezes 100, 500.000 vidas para Jesus.
Queridos, é um ato de fé. Eu me movo pela fé. Nós precisamos se mover pela fé. E aí, como cristãos, eu quero dizer para você, irmãos, se mova pela fé. Não é mandinga, não é superstição, não é pegar um ovo, abrir um buraco, colocar lá dentro e aguardar que vai nascer um pato desse ovo. Para com isso. Mas um ato de fé. Um cristão que dobra o joelho, um ato de fé. Você dobrar o teu joelho e declarar. Declarar a faculdade do seu filho, declarar a profissão dos seus filhos, orar pelo casamento dos seus filhos, mesmo que eles sejam ainda crianças, pela fé, a provisão da sua casa, o recurso financeiro, né, a prosperidade da sua família. É um ato de fé. Tem que ter uma atitude de fé. Agora, como que as pessoas vão, por exemplo, prosperar se elas são mesquinhas? Elas não conseguem ter o mínimo de fidelidade, por exemplo. Elas acham que qualquer pouco de recurso aí, vai lá na igreja, eu sempre digo para a igreja, você acha que os 10 reais que você dá de oferta aqui vai enriquecer ou quem seja que está ali na frente da igreja? Para com isso. O que você faz com 10 reais? O que você faz com 20 reais? Compra um pastel e toma um caldo de cana. Então, olha as mentiras da sua cabeça. E aquelas pessoas que estão no mundo, vão lá nos jogos de bets, de não sei o que, perdem lá 1.000, 2.000, 3.000, 100.000. Ou seja, o diabo rouba, Deus abençoa. Tenha atitude de fé. Se você então está orando aqui, um exemplo, Dia dos Namorados, está orando por uma pessoa para fazer parte da sua vida, começa a ter atitudes de fé. Começa pela fé, já crer, imaginar essa pessoa do seu lado. Mas tem uma atitude. A atitude não é entrar no Tinder para conhecer uma pessoa. A atitude é estar no lugar certo, para conversar com as pessoas certas. Olha para as pessoas que estão perto de você, às vezes na sua própria igreja, seus próprios relacionamentos aí. Tem uma pessoa legal perto de você, uma pessoa que é uma pessoa que de repente não é o príncipe encantado que está num cavalo branco, mas ele está ali do seu lado, tá? É uma pessoa legal, uma pessoa que também busca Deus, uma pessoa que está se esforçando, uma pessoa, seja ela mulher ou um homem, uma pessoa que está ali agradável. Olha a família que Deus te deu. Não pense assim, nossa, se eu tivesse tal família seria muito bom. Não, pega a família que você tem, que você já tem. Olha para a tua família e começa a declarar. Teu esposo, tua esposa. Queridos, as batalhas nós vencemos pela fé. Então começa a declarar sobre teu esposo, tua esposa. Começa a declarar sobre os teus filhos. Começa a trazer esse mover de oração. Não é o seu caso, eu espero que não. Mas a maioria das pessoas, elas não alcançam aquilo que oram, porque elas desistem. Elas não alcançam porque quando vem a tempestade, elas desistem. Um exemplo, elas começam a fé, começam a buscar Deus, aí 1 ano na igreja, e aí de repente vem uma tempestade, ou vem um momento de distração, já perde o rumo. Né? Perde o rumo. A gente está esse tempo aí lidando com adolescente, né? Esses encontros que nós fizemos. E nossos filhos são aí começando a adolescência, então a gente está nessa fase. Às vezes uma pessoa deixa de vir na igreja, por exemplo, acaba a fé dela porque ela não saiu da foto, porque ela não saiu na foto da igreja. Meu irmão, pelo amor de Deus. Ah, porque tal pessoa não olhou para ela. Tua fé já acabou por causa disso? A tua fé já acabou por causa disso? Ah, porque alguém falou mal de mim, que alguém parece que está com raiva de mim. A tua fé vai acabar por causa disso? Então essa fé deveria ter acabado mesmo, que essa fé é muito fraca. Tem que nascer uma fé mais forte. Tem que nascer uma fé mais forte. E aí, eu quero que você preste atenção no que eu estou falando para você, para que eu não precise repetir 2 vezes. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Se você não desistir, você vai alcançar aquilo que você está orando pela fé. Há muitas pessoas
muitas, não são poucas, começam a andar com Cristo e tratam Cristo como mais um amuleto. Se Cristo, de repente, se surge uma outra possibilidade no meio do caminho delas, elas abandonam a fé e elas entram em qualquer outra coisa. No espiritismo, no umbandismo, no quimbandismo e assim vai. Elas viram, daqui a pouco elas são mormons, daqui a pouco elas são da maçonaria, daqui a pouco elas são de não sei o que, e elas vão mudando para lá e para cá. Por que elas fazem isso? Porque não tem raiz, não tem firmeza, não tem consistência. Não sabe nem o que estão fazendo. Não tem convicção. Aí tem, às vezes, pessoas que começam a andar na fé e aí de repente não alcançam o que estão querendo alcançar. Daqui a pouco compra um curso na internet de como fazer simpatia, como fazer esse trabalho de mesa branca, de bruxaria. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não deixe a sua fé esmurecer. Não deixa, haja pela fé. Firme. Firme, querido. Seja firme. Você pode estar com lágrima nos olhos. Seja firme. Tem uma enfermidade diante de você. Não busque um subterfúgio. Não busque uma alternativa que não seja uma coisa que de repente a Bíblia aprova. Não, querido, para com isso. Ande pela fé. Continue firme naquilo que Deus te deu. Creia de todo o coração. Seja firme. Não deixe suas emoções te enganar. Não deixe os seus olhos te enganar. Não deixe o teu coração te enganar. Seja firme. Então aqui eu espero que você tenha conseguido entender que nós podemos pela fé trazer existência ao que ainda não existe, se nós não desistirmos. E aqui pela fé nós vamos orar. Pela fé, olha, não tem problema nenhum você se sentir triste em algum momento, você desanimar em algum momento. Isso faz parte da nossa vida. Então se você está se sentindo assim, quer dizer para vocês, faz parte, você é um ser humano. Faz parte a gente se cansar, a gente se fadigar, a gente ter medo. Isso são sentimentos normais do ser humano. O ser humano que precisa da graça de Deus todos os dias. Então, eu também sou assim. O que não pode ter variação na nossa vida é a nossa fé em Cristo Jesus. A fé não pode ter variação. Os nossos sentimentos, o nosso corpo físico tem variação. A nossa fé não pode ter variação. Ela não pode ser assim. A nossa fé tem que ser assim, crescente. Então, pela fé, em nome de Jesus, nós vamos alcançar aquilo que nós estamos orando. Pela fé nós vamos vencer essa tempestade. Pela fé esse filho nascerá, esse neto nascerá, esse casamento vai ser restaurado, esse noivo, essa noiva vai ser gerado pela fé. Pela fé nós vamos prosperar, pela fé nós seremos curados, pela fé nós viveremos as coisas extraordinárias em Deus. Pela fé milhares de pessoas serão alcançadas através da nossa vida, pela fé. Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Você ora junto comigo aqui? Coloca aí seus pedidos de oração, já está na nossa hora, já deu nossa hora, já passou a nossa hora, mas nós vamos orar, nós vamos nos dedicar aqui em oração. Como vocês são especiais, todos os dias eu oro pela família 659. Todos os dias eu oro, tem alguns rostinhos carimbados aqui já. Todos os dias eu oro por vocês. Eu oro para que Deus fortaleça a fé de vocês. Para que vocês não sejam movidos pelo vento, pelo sopro de um vento, mas sejam movidos pelo Espírito Santo. Viu, Luiz? Seja movido pelo Espírito Santo. Viu, Jana? Você e o Gustavo, sejam movidos pelo Espírito Santo. Sejam movidos pelo Senhor. Júlia, sejam movidos pelo Senhor, fortalecidos no Senhor. Deus está ouvindo a oração de cada um de vocês. Deus está ouvindo a nossa oração. Nós vamos perseverar pela fé. Não desistiremos. Oremos.
Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar nas mãos do Senhor agora, Deus, casamentos. Espírito Santo, coloca a mão, querido, na sua aliança, você é casado. Senhor, casamentos. Hoje é dia dos namorados, Senhor. Que hoje o casamento do seu filho, da sua filha, sejam abençoados. Que o casamento deles sejam abençoados, Deus. Que eles recebam dos céus bênção, renovo. Não só o jantar em um restaurante, ou comer alguma coisa legal em casa, ou passar um tempo junto, mas que algo dentro do coração deles aconteça. Algo novo dentro do coração deles aconteça. Senhor Deus, que algo novo dentro dos seus corações aconteça, Deus. Em nome de Jesus. Que a tua graça seja liberada sobre a vida dos teus filhos agora e filhas. Essa mulher, Pai, que tem dobrado o joelho pelo seu casamento. Essa jovem, Senhor Deus, seja tocada pelo teu Espírito Santo. Senhor Deus, essa pessoa que está orando por uma pessoa, um companheiro, uma esposa, um esposo, em nome de Jesus. Nós declaramos as portas se abrindo, uma pessoa segundo o seu coração sendo gerada na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Não deixe ela ser enganada pelas emoções dela, Senhor. Em nome de Jesus, eu também quero declarar sobre a saúde dos teus filhos. Quero declarar, Senhor Deus, sobre a saúde daqueles que estão enfrentando enfermidades, que fazem parte dessa família. Nós oramos por eles. Oramos pela libertação daqueles que estão oprimidos, daqueles que têm pessoas viciadas em drogas na sua casa. Nós oramos pela libertação daqueles que estão também oprimidos por Satanás. Nós repreendemos agora em nome de Jesus esse espírito das trevas e declaramos a libertação. Nós queremos orar nesse momento abençoando também o trabalho, os negócios dos seus filhos. Eu quero declarar que empresas nascendo, eu quero declarar, Senhor Deus, faculdades sendo concluídas, eu quero declarar em nome de Jesus o teu povo prosperando, eu quero declarar, Senhor Deus, um grande mover dos céus, trazendo bênçãos financeiras sobre a vida dos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, aumenta a fé daquele que está enfraquecido. Senhor, que a tua graça seja liberada sobre cada um deles. Eu quero abençoá-los para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Prazer muito grande, uma honra muito grande estar aqui com você. Que você tenha um ótimo dia hoje. A gente vai se ver amanhã, 6h59 da manhã, em nome de Jesus.